Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Esporte na História, o segundo vídeo do projeto Futebol em Histórias. O primeiro foi a partir do mês passado, em abril. Todo dia 8 a gente vai ter esse projeto aqui no canal, onde eu vou contar alguma história relacionada ao futebol. Não tem um tema específico, mas nesses primeiros meses, como prometido, abril, maio, junho, julho, nós iniciamos esse projeto no especial Copas do Mundo. Então, nesses primeiros 4 meses, vão ser sempre temas relacionados às Copas do Mundo. No primeiro vídeo, no mês passado, eu falei um pouco da formação da identidade brasileira, essa narrativa do Brasil enquanto país do futebol, a partir das Copas, principalmente de 38, 50, 58, 62, 70, ou seja, aquelas primeiras Copas em que o Brasil começa a dar um boom enquanto país preponderante, né? O terceiro lugar da Copa de 38, o vice na Copa de 50, o complexo do vira-lata, até vir o tricampeonato entre 58 e 70. E hoje eu vou entrar num segundo tema também relacionado ao Brasil e às Copas do Mundo, mas é um tema que a gente volta lá para a Copa de 34. Vou falar um pouco da relação de política e futebol nessa Copa, envolvendo o Brasil, envolvendo a Itália, lembrando que o Brasil era governado pelo Getúlio Vargas, a Itália pelo Benito Mussolini. A gente está falando de um pré-Segunda Guerra Mundial. A gente vai contar um pouco dessa história hoje. Então, você que se interessa por temas que relacionem futebol, Copas do Mundo, política, esporte em geral, educação física, lazer, práticas corporais, não deixe de compartilhar esse vídeo, tentar levar esse conteúdo para os seus amigos e amigas que também se interessam, ativar as notificações e, acima de tudo, siga, se inscreva aqui no canal, porque isso movimenta e colabora muito para a sequência do nosso trabalho. Bom, 1934 é a segunda Copa do Mundo. A primeira tinha sido em 1930, no Uruguai. O Uruguai vem ser campeão, né, da primeira Copa, vencendo a Argentina por 4-2 na final. O Brasil, devido desavenças entre as federações paulista e carioca, né, na época o futebol ainda era muito focado nesse eixo Rio-São Paulo, né? Os paulistas não levam seus jogadores, não permitem que seus jogadores sejam convocados. A seleção vai um pouco desfalcada, não vai bem na primeira Copa. Na segunda Copa, a gente estava passando por um processo de profissionalização do futebol a nível nacional. Tinha se iniciado em alguns estados, notadamente Rio de Janeiro, São Paulo, dentre outros, só que já estava começando esse processo a acontecer. A CBD, entretanto, a Confederação Brasileira de Desportos, que ainda era vinculada ao futebol amador, não quis levar ou não teve autorização em geral para levar os principais jogadores dos clubes que já vinham se oficializando como clubes profissionais. Leia-se aí os principais clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, que, como eu destaquei, eram os estados mais preponderantes no futebol até então. Existia sim uma centralidade Rio-São Paulo, seja por uma questão de preconceito com outras regiões do Brasil, isso inegavelmente, mas também porque o futebol começou a se desenvolver via federações nacionais nesse eixo Rio-São Paulo que acaba tendo uma preponderância até hoje. E aí os pontos negativos e positivos dessa preponderância, a gente tem vários que poderiam ser abordados aqui historicamente. Mas, inegavelmente, Rio e São Paulo estavam dentro desse eixo ali que controlava a CBD e a organização do futebol nacional. Consequentemente, com a profissionalização, os clubes ficaram contra a CBD. Era uma disputa ali de dirigentes. Então tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Arnaldo Guini, que sempre foi vinculado ao Fluminense, estava já vinculando-se à ideia do profissionalismo. Em tese, tinha também perdido espaço na Federação Nacional, na CBD, o grupo ligado ao Guini, para o grupo do Luiz Aranha. Luiz Aranha, que foi um dirigente muito ligado ao Botafogo, ou seja, dos clubes grandes do Rio de Janeiro, por exemplo, o Botafogo era o único que se mantinha ainda amador, né? Sendo que esse discurso narrativo do amadorismo era muito mais uma balela ali entre dirigentes que estavam querendo levantar uma bandeira ou outra. Na verdade, o Botafogo já tinha jogadores que também recebiam salários, o amadorismo marrom vinha desde os anos 20, mas vinculando-se à estrutura de poder da CBD que estava colocada, o grupo de dirigentes do Botafogo se manteve a priori dentro de uma lógica de amadorismo. E com isso, inclusive, até por isso, a maior parte dos atletas convocados para a Copa de 34 foram do Botafogo. Numa contradição, a CBD contratou alguns jogadores de clubes profissionais, ou seja, é contra o profissionalismo até então, para a gente ver que é tudo uma narrativa, mas pagou alguns jogadores dos clubes profissionais para saírem desses clubes e poderem jogar pela seleção. Um deles foi o Leandro da Silva, que acabou sendo repassado depois ao próprio Botafogo, que era o clube amador vinculado à CBD dos maiores, né? Dentre os grandes clubes era o que estava mais preponderante ali. E a maior parte dos atletas, repito, na Copa foram do Botafogo, mas esse imbróglio todo entre amadorismo e profissionalismo faz com que o Brasil não tenha a sua melhor preparação, nem a sua melhor seleção, o melhor selecionado
para a Copa de 34. Né? No vídeo anterior desse mesmo projeto Futebol em Histórias, a gente destacou que o selecionado de 38 na Copa, que o Brasil fica em terceiro lugar, já passado a partir de 1937, essas tensões entre amadores e profissionais, consegue ser o melhor selecionado ainda na era Vargas, que vai disputar a Copa, e dali para frente o Brasil consegue direcionar o que seria o seu futebol oficial, né? Em 34 ainda não. E aí o Brasil vai para uma Copa em que já começa nas oitavas de final. A Copa de 34 ela é eliminatória de cara. Então você já começa jogando um jogo que, se você ganhar, continua; se perder, cai fora. Numa viagem de navio com uma preparação muito desorganizada, e o Brasil perde no primeiro jogo. Tinha, repito, a maior parte dos atletas convocados foram no Botafogo, mas faltou os atletas dos outros clubes grandes que também disputavam com o Alvinegro Carioca naquela época essa preponderância de melhores equipes do Brasil e, repito, tendo esse eixo Rio-São Paulo como foco. Acaba que o Brasil perde na estreia para a Espanha, 3-1, de cara é eliminada. Só que o que foi muito importante e marcante na história política do Brasil nesse Mundial não foi a participação da seleção em si. Foi uma das piores, se não a pior participação do Brasil em Copa. Perdeu logo no primeiro jogo, 3-1. Repito, viagem longa de navio, não teve preparação adequada. E depois da eliminação, a seleção ainda seguiu fazendo alguns amistosos na Europa para cumprir agendas, mas o selecionado em si e o resultado na Copa foi longe do esperado, né? Muito aquém. Mas a questão política nos bastidores, por baixo dos panos, foi o que marcou a seleção brasileira nessa Copa. Na época, Getúlio Vargas já começava a pensar qual era a estrutura de poder que ele queria estabelecer no Brasil. Ele já era o presidente desde 1930, não tinha ainda estabelecido a ditadura do Estado Novo, que é a partir de 37, mas apesar de nunca ter se autoproclamado ou definido como sendo um fascista ou algo do tipo, ideologicamente falando, inegavelmente ele dialogou com essas ideologias mais extremas da direita na época e dialogou com o fascismo em alguns contextos. Muitos dos ideólogos do seu governo eram assumidamente favoráveis ao fascismo, aos caminhos que Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha estavam construindo, né? Mussolini desde 22 no poder italiano, e o Hitler principalmente a partir de 1933 na Alemanha. Então, a Copa de 34, que acontece na Itália, a Itália vem a ser campeã de futebol masculino, e as Olimpíadas de 36 em Berlim, na Alemanha, foram inegavelmente utilizadas como ferramentas políticas por esses dois países na prévia da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. E o Brasil ainda estava ali se encontrando ideologicamente, apesar do país depois entrar na guerra contra o eixo nazista e fascista. Antes da guerra tinha todo esse diálogo estabelecido. E um dos ideólogos do DIP, para quem não sabe, foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão que estabelecia propagandas e censuras durante a ditadura do Estado Novo do Vargas, que foi de 1937 a 45. Um dos seus ideólogos foi o Lorival Fontes, que na época foi escolhido a dedo pelo próprio governo Vargas para ser o chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo de 34. Mas o que que o Lorival Fontes tem a ver com a seleção? O que que tem a ver com futebol? Luiz Aranha, que virou aí o grande dirigente da CBD, ele era ligado ao governo do Getúlio Vargas e tinha uma relação pessoal com o próprio Getúlio Vargas. O Vargas era amigo do Oswaldo Aranha, que era seu irmão, então ele tinha uma relação pessoal com o Getúlio Vargas, e o Luiz Aranha, ligado também ao Botafogo, se mantinha no poder estabelecido da CBD naquele momento. Nesses diálogos foi colocado que o Lorival Fontes, por indicação da presidência, seria o chefe da delegação brasileira na Copa. Não porque ele entendia de futebol, mas porque ele era um grande ideólogo do fascismo italiano. E enquanto o Brasil perdia para a Espanha e depois fez amistosos pela Europa, Lorival Fontes ficou participando de reuniões diplomáticas, participou de reuniões com a cúpula fascista na Itália, e enquanto também colunista do antigo Jornal do Brasil, mandou várias cartas que viraram colunas no Jornal do Brasil na época, idealizando pontos do fascismo para a política nacional, dizendo como o fascismo levantava o corpo da nação, levantava o nacionalismo, investia no esporte, na educação física, na juventude, enquanto isso era positivo para a Itália e poderia ser aplicado no Brasil, na visão dele, Lorival Fontes. Ele esteve ali como um grande analista do fascismo italiano, defendendo essa ideologia e tentando trazer tal narrativa para terras brasileiras. Em primeiro escrevendo no jornal, e depois, quando ele chega, ele começa a ser mais ainda um difusor dessa ideologia. Não à toa, depois ele planta no DIP uma propaganda nacionalista no Estado Novo que se assemelha a um pouco da lógica fascista no pré-Segunda Guerra Mundial.
Repito, a história nos mostra que depois de Getúlio Vargas, por outros motivos, uma aliança com os Estados Unidos, entra na Segunda Guerra contra o Eixo, e que ele nunca se autodefiniu como fascista, mas inegavelmente tinham pontos no seu governo que eram similares ao fascismo, e tinham membros do seu governo, das suas cúpulas governamentais, que eram ideólogos do fascismo. Lorival Fontes é um deles. Ele esteve na Copa de 34 como chefe da delegação brasileira. Muitos nem sabem dessa história. Então, o Brasil, na sua talvez pior participação em Copa, foi eliminado logo no primeiro jogo. Tinha ali o seu chefe da delegação dialogando com Mussolini e companhia e pensando como o fascismo poderia levantar esse corpo da nação, trazendo ideais eugênicos, uma ideia de higienismo social dentro da lógica da época. Então, essa proposta eugênica, política, de limpeza do social, de construção de um corpo da nação com base no fascismo, foi idealizada pelo Lourival Fontes no calor da Copa de 34, que terminou, como a gente já sabe, com a Itália vencendo seu primeiro título. Depois eles vencem o bicampeonato em 38, Copa que, como destacado no nosso outro vídeo, o Brasil começou a se desenhar ali com o futuro da narrativa enquanto país do futebol. É isso, gente. A gente vai voltar com esse projeto no próximo mês com mais histórias das Copas do Mundo, não só do campo e bola, mas do extracampo, como eu falei hoje. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e amigas, ativar as notificações. Nos vemos na próxima. Até mais.